Atenção, você concurseiro, você mesmo! Aqui você encontra dicas, videoaulas e muito conteúdo para concursos. Vídeos diários de segunda a sexta. Deixe seu like. Se você não der like, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai recomendar os próximos. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos, força e garra! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui do Rico Domingues e essa dica aqui que eu trouxe para vocês hoje, na verdade, é muito objetiva, né? A gente teve o edital, finalmente, do concurso público do TJ de Santa Catarina publicado, a gente já sabia que a banca que vai conduzir esse concurso público é a banca FCC, mas agora a gente já tem aí o edital publicado e o seu conteúdo programático também. E analisando aí, né, de forma bastante aprofundada esse conteúdo programático, a gente verificou que para o técnico, né, para o cargo de técnico judiciário auxiliar, serão exigidos aí conhecimentos específicos, diversos e, dentre eles, noções de direito processual civil. Então, assim, né, gente, vocês sabem que aqui no Rico Domingues, além de a gente ser especialista na disciplina que lecionamos, nós também temos um estudo aprofundado, fazemos sempre um estudo aprofundado das bancas de concursos públicos. Então, a gente já fez um filtro aí bastante abrangente da banca FCC, especificamente, né, dos últimos concursos públicos do país inteiro que a banca FCC vem conduzindo e também os concursos públicos, com certeza, os mais recentes, porque assim a gente tem condições de dizer para vocês com muito mais tranquilidade, né, que tipo de assunto vocês têm que aprofundar mais o estudo, que tipo de assunto vocês não podem deixar passar, que tipo de assunto vocês têm que dar aquela revisão no último dia antes da prova, né? É claro que a gente não despreza determinado assunto que foi mencionado no edital. Se ele está mencionado no edital, ele tem chance de cair, mas não por isso a gente também não vai deixar de falar para vocês deixarem de prestar uma atenção a mais em determinado tema ou outro, né? Fazendo esse filtro, a gente sabe que determinado assunto a FCC gosta de cobrar mais do que outro. E além disso, a gente também tem condições de afirmar para vocês a forma que a FCC gosta mais de abordar determinado assunto. Às vezes as bancas cobram o mesmo assunto de formas diferentes. E a gente vai elaborar todas as nossas aulas, todas as nossas dicas aqui a partir da banca FCC, que é um estudo realmente especializado. O direito processual civil, gente, é uma disciplina muito ampla, né? Existe a lei geral, que é o Código de Processo Civil, que é o nosso grande objeto de estudo, mas existem outras leis, leis especiais ou leis extravagantes, como a gente chama, que também trazem ali a disciplina de alguma questão processual. E isso está dentro da disciplina de direito processual civil. Então, como é que a gente pode ajudar vocês nesse primeiro momento aí em que vocês estão organizando o material de vocês, estão identificando que tipo de assunto vocês querem prestar mais atenção ou não? Então, a primeira informação importante é essa. O nosso grande objeto de estudo aqui é o CPC de 2015. O CPC de 2015 é o Código de Processo Civil, que é a lei número 13.105 de 16 de março de 2015. Ela tem essa data, mas o CPC ele foi publicado no Diário Oficial da União dia 17 de março de 2015. E ele tem aí uma vacatio legis de 1 ano. O CPC ele não entrou em vigor automaticamente. Ele passou 1 ano aí para poder entrar em vigor. A gente entende que passou a valer o CPC de 2015 dia 18 de março de 2016, tá? Então, atenção para isso. Esse aqui, o CPC de 2015, é o nosso grande objeto de estudo. Mas eu faço aqui uma ressalva para vocês prestarem atenção no material que vocês vão estar estudando. É claro que o material que a gente está fornecendo aqui é o material mais atualizado possível, mas o próprio CPC de 2015, ele já sofreu aí algumas modificações importantes. Então, a questão do concurso público pode ser sacana no ponto de querer cobrar de vocês o entendimento mais atualizado possível do CPC. Ele pode trazer numa alternativa ali o texto que já foi revogado, que já foi atualizado por uma lei posterior. Então, atenção para o material de estudo de vocês. Vocês que estudam aqui com a gente no Rico Domingues, podem ficar tranquilos que a gente também fez essa análise e a gente não vai dar para vocês
nenhum tipo de dispositivo legal que não está mais em vigor, né? Que já foi atualizado por outra lei. Eu fiz essa observação porque o CPC de 2015, que é essa lei 13.105 de 2015, já tem no próprio corpo dele diversas redações que foram modificadas pela lei número 13.256 de 2016. Então, atenção para o material de estudo de vocês. Existem outras situações também, alguns dispositivos legais aí, que foram incluídos por outras legislações ainda posteriores. A gente tem a lei número 13.894 de 2019, a gente tem a lei número 13.793 também de 2019, olha que interessante, né? São leis super recentes, mas já que trazem informações aí novas dentro do texto do CPC de 2015. Então, né, muita atenção para isso. Por exemplo, a lei número 13.894 de 2019 tem ali uma regra específica que modificou o CPC de 2015 em uma situação de competência, né? Ela promoveu várias alterações aí, né? Trouxe alterações na Lei Maria da Penha e tal, e também alterações no Código de Processo Civil, por exemplo. Então, olha que interessante. Talvez justamente essa lei aqui seja, né, um atrativo para a banca FCC cobrar de vocês se vocês já sabem que está em vigor determinada regra nova de competência, né? Então, atenção para essas situações. É claro que nas aulas a gente vai dar ênfase para isso, mas é uma sugestão já inicial para vocês em relação ao material de estudo. Então, vamos agora para o edital que foi publicado para o concurso público do TJ de Santa Catarina, quando ele organiza as disciplinas que são exigidas e são chamadas ali de noções, né? Noções de direito processual civil, eles foram bem humildes, né? Jogaram essa quantidade toda aqui de assuntos para vocês estudarem. Então, começamos nesse slide e continuamos ainda. Tamanha é a quantidade de temas exigidos do candidato para, né, o conhecimento do candidato para enfrentar esse concurso público. Então, eu, conhecendo, né, em profundidade a banca FCC, as questões da banca FCC, eu tenho aqui condições já de dizer para vocês, e por isso eu assinalei em vermelho, os temas que são os mais cobrados, né? Ultimamente, o que a FCC vem gostando mais de cobrar do candidato dos concursos públicos aí, país afora? Gosta muito de cobrar o conhecimento a respeito das normas fundamentais, também a respeito da aplicação das normas processuais, também cobra bastante o tema da jurisdição e da ação, os conceitos, né, a respeito desses institutos jurídicos, a questão da competência, seja as disposições gerais a respeito desse tema, seja a situação da modificação da competência e também da incompetência. A gente vai tirar um tempo assim um pouco maior para se aprofundar em relação a isso nas aulas. Vamos resolver todas as questões aí que a gente se deparar envolvendo esse tema, claro, sempre da banca FCC. E aí vocês vão ver que realmente a incidência desse tema é muito superior a outros temas que, apesar de estarem mencionados no edital, acaba sendo um pouco mais rara a sua aparição aí nos concursos públicos. É claro, a gente não está dizendo aqui que porque eu não estou grifando determinado assunto, vocês podem pura e simplesmente dispensar o estudo a respeito desse tema. É claro que não, a gente enfrenta aí todos os temas dentro do tempo que a gente tiver de estudo, né? Mas vocês vão dar uma revisada maior nesses temas que eu grifei em vermelho. Outro tema também que eles gostam muito é o tema da intervenção de terceiros. É um tema que até quem faz, né, cursa a graduação em Direito, enfim, quem é da área jurídica, às vezes tem uma certa resistência, porque existem algumas modalidades diferentes de intervenção de terceiros, cada modalidade tem um âmbito específico aí de aplicação, então a banca FCC, para fazer esse realmente filtro, né, e selecionar os melhores candidatos para os concursos públicos, gosta, adivinhem, né, justamente de cobrar esse tema aí de intervenção de terceiros. Vai ser uma outra situação que a gente vai tirar um tempinho maior para conversar com vocês, exemplificar e enfrentar as questões com mais tranquilidade. Outro tema que eu vejo, que eu acho interessante e importante, é o tema dos auxiliares da justiça.
né, os auxiliares da Justiça. Vocês serão, quando passarem no concurso público do Tribunal de Justiça, serão auxiliares da Justiça. Então, nada mais justo que o concurso público cobrar quais são os auxiliares da Justiça, qual é a diferença entre o oficial de Justiça, entre o perito, entre o conciliador, entre o chefe de secretaria, por exemplo, qual é o âmbito de atuação de cada uma dessas figuras, as suas atribuições e promover a comparação entre uma situação ou outra. É bem interessante vocês reservarem um tempinho para fazer isso. O tema dos prazos processuais também está grifado em vermelho. O tema da citação também está gravado em vermelho. Então, os prazos, a gente vai aprender a contar os prazos processuais juntos. Eu grifei em vermelho também, porque é um tema que, comparado ao CPC revogado, que é o CPC de 73, houve bastante modificação. Então, eles gostam também de cobrar isso de vocês. Será que vocês sabem como é que funciona atualmente a compreensão a respeito de determinado instituto jurídico ou não? Estão ainda pensando e raciocinando como uma legislação que já não tem mais vigor aqui entre nós, né? Então, a questão dos prazos também, atenção para eles, né? A questão da citação. Dentre todos os atos de comunicação processual, a citação é, com certeza, o ato de comunicação mais importante. Então, talvez por conta disso, a própria banca FCC já, na hora de elaborar as questões, dê muito mais ênfase à citação do que às outras formas de comunicação dentro do processo, que seria a intimação e as cartas em geral, né? A intimação aparece até um pouco, mas não na mesma incidência que o tema da citação. Então, eu diria para vocês isso. Na hora de revisar, dê aquela olhadinha a mais na citação. A questão também da improcedência liminar do pedido é muito interessante, porque é uma situação muito peculiar ali dentro do procedimento comum. Existem hipóteses específicas ali em que se admite que o juiz julgue liminarmente improcedente uma causa. Então, lá no artigo 332, aí eles geralmente gostam de provocar aí o candidato, saber se ele conhece as hipóteses em que se admite essa situação excepcional, confrontar essas hipóteses com outra hipótese que é relativamente semelhante, que é a hipótese do indeferimento da petição inicial. Então, às vezes, eles querem confundir vocês falando de uma situação que configura indeferimento da inicial e dizendo que configura caso de improcedência liminar do pedido. Então, vocês têm que conhecer essas situações aí para poder responder as questões mais facilmente, né? Então, por isso, grifei em vermelho. Continuando aqui, eu também grifei em vermelho o tema da sentença e da coisa julgada, que eu acho que também são situações importantíssimas aí para o processo civil. A sentença em si é um tipo, né, uma modalidade de pronunciamento do juiz, muito importante. Existem elementos essenciais para a sentença, existem defeitos que a sentença pode apresentar eventualmente. Então, a gente vai estudar com certeza de forma mais aprofundada essa questão também, porque como é muito importante para o processo civil como um todo, naturalmente as bancas gostam bastante de cobrar esses assuntos, né? Eu coloquei em azul determinados temas aqui, vocês devem ter reparado, que são temas que também são muito importantes, mas em nível assim de quantidade de questões, realmente eles têm uma incidência um pouco menor. Então, o tema do litisconsórcio, que também é um tema difícil, né, de entender simplesmente lendo o texto legal. A gente tem que ir atrás de uma apostila, parar para refletir um pouquinho sobre esse assunto. Então, por ser um tema aí também espinhoso, né, a banca FCC gosta de cobrar o conhecimento aí do candidato, né? Só os melhores realmente serão selecionados, que são aqueles que conseguem responder a respeito de todos os temas. E o litisconsórcio acaba entrando nessa linha aí de um tema complicado e que acaba aparecendo bastante em concursos públicos mesmo para o nível de técnico, né? Também atos processuais em geral, coloquei em azul. O tema dos atos processuais é bastante amplo, né? E a gente tem inovações aí importantes dentro desse assunto no CPC de 2015. A gente tem a calendarização do processo, por exemplo, os negócios jurídicos processuais, o seu âmbito de possibilidades aí foi elastecido. Então, é preciso que vocês conheçam aí os novos parâmetros desse tema de atos processuais. Como é uma situação nova, a banca FCC gosta de cobrar
bastante. Então, atenção também para esse tema que eu grifei em azul. O tema da tutela provisória também é muito importante, tá? Existiram aí modificações importantíssimas dentro dessa temática. É preciso que vocês parem, deem uma estudada, não só aquela lida superficial no texto da lei, né? Deem uma estudada um pouco mais aprofundada e uma revisada também nessa matéria, para poder solucionar realmente as questões, tá? De forma mais fácil, né? A questão da audiência de conciliação ou de mediação também é bem interessante. Vocês vão ver que o próprio dispositivo legal já é bem extenso. Então, entender a importância dessa audiência prévia ou audiência preliminar de conciliação ou de mediação, também as modificações entre o sistema revogado e o sistema atual são bem importantes e acabam aparecendo em questões por aí. A petição inicial também é importantíssima no processo civil, né? Ela tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos pela parte autora. Também a forma como o pedido é realizado na petição inicial, também o valor da causa. Existe uma série de detalhes aí da petição inicial que a gente tem que estudar e acabam aí aparecendo nas questões. A gente acaba vendo um número aí importante de questões envolvendo esse tema. A contestação também grifei em azul. O tema das provas, que é um tema super extenso, né? Existem vários meios de prova aí, então conhecer cada um desses tipos de meios de prova, né? A ata notarial, a prova documental, como é que a gente lida com um documento particular e como é que a gente lida com um documento público, né? A formação, como é produzida a prova testemunhal, por exemplo, quem pode ser testemunha, quem não pode, enfim, são situações gerais que vão ser cobradas de vocês, né? Vocês estão vendo que realmente são muitos os temas a serem cobrados, mas dentro de todos esses temas aí, a profundidade deles não vai ser tão grande, né? Claro que eles não vão cobrar uma situação absolutamente polêmica ou vão cobrar de vocês um conteúdo de alguma súmula, né? Necessariamente um entendimento aí de algum tribunal específico a respeito desses assuntos, né? Isso eles deixam para cobrar no nível de concurso público de magistratura, de membros do Ministério Público, defensor público, advogado público, enfim. Para o nível técnico, a quantidade de temas cobrados realmente é muito grande, mas a profundidade deles acaba não sendo tanta, né? A gente se contenta aí, em geral, com o texto realmente da lei, com os conceitos de cada instituto jurídico, né? E com a diferenciação aí desses institutos jurídicos, né? Então, fiquem também tranquilos em relação a isso. Os recursos também, por fim, eu grifei em azul aqui, porque eu acho que é um tema interessante. Os recursos é um tema amplo, né? O que eu vejo que a FCC gosta de cobrar de vocês em relação aos requisitos de admissibilidade dos recursos, entender que tipo de recurso é cabível para cada tipo, né, para qual tipo de pronunciamento judicial, saber as diferenças entre os recursos, né, e também os requisitos de admissibilidade daí em geral, a questão da tempestividade, a questão do preparo recursal, por exemplo, né, como os recursos como é que é o procedimento desses recursos no Tribunal de Justiça. Então essas situações são interessantes aí que vocês reservem um tempinho para estudar. E eu grifei, na verdade, melhor dizendo, em verde, esses temas aqui que constam também no edital. Então, consta aí que pode ser cobrado de vocês o conhecimento sobre ação popular, mandado de segurança individual e coletivo, também ação civil pública, juizados especiais cíveis, a Lei 9.099/95, né? A Lei número 11.419 de 2006, que é a Lei do Processo Judicial Eletrônico. Então, essas leis aqui são leis extravagantes, leis especiais que não são aqui, né, que não correspondem ao texto do CPC de 2015. Vocês vão ter uma aula específica para lidar com isso. Então, é importante, como são procedimentos especiais, geralmente o que eles vão querer cobrar de vocês é o seguinte: por que esses procedimentos especiais existem? Qual é o âmbito em que se admite que a parte apresente, impetre um mandado de segurança e não ajuize uma ação normal, né? São essas situações. Qual é a competência do juizado especial, por exemplo, em comparação ao procedimento comum, né? Então,
é um tema também que traz aí diversas leis diferentes, mas em profundidade não é necessariamente o que eles vão cobrar de vocês. Eles querem saber o conhecimento mesmo a respeito de cada uma dessas legislações. Tá, gente? Eu espero, nesse primeiro momento, tê-los ajudado de alguma forma a organizar o material de estudo de vocês. Eu desejo sucesso, bons estudos e eu estarei aqui à disposição para a gente atingir, né, a vitória aí em conjunto nesse concurso público tão importante e tão esperado, tá bom? Até a próxima!